Boa noite, meus irmãos. Mais uma noite de quinta-feira. Nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais, sobre o livro de Eclesiastes. Finalizamos no estudo passado, Eclesiastes capítulo 3. Agora nós iremos dar início a Eclesiastes capítulo 4. Hoje nós falaremos sobre o versículo 1, 2 e 3. Parece pouco, mas eu achei bem profundo. E interessante a gente dar um foco neles, mesmo que sejam poucos versículos, mas de um ensinamento e de uma profundidade muito grande para os nossos corações. Já no estudo que vem, eu acredito que dê para a gente finalizar Eclesiastes capítulo 4, amém? Então, os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Vamos orar para que Deus esteja à frente desse estudo e que Ele conduza conforme a Tua santa e soberana vontade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, pelas Tuas misericórdias em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que nos conforta, ó Pai, nos tempos difíceis. Porque o Senhor, ó Pai, é aquele que nunca nos abandona. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui nós chegamos. Por mais essa semana, ó Pai, que nós estamos, ó Pai, que nós chegamos aqui, que nós completamos, ó Pai. E nós te pedimos, meu Deus, neste momento, por este estudo, que o Senhor, ó Pai, esteja à frente. Que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações. E assim nós oramos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos ler Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aqueles que ainda não nasceu e não viu, é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Meus irmãos, como tema para esse estudo, nós temos a vida terrena e o conforto em Cristo, Então, como tema é a vida terrena e o conforto em Cristo. Se os irmãos preferirem, como está aí, eu acredito que na Bíblia de todos os irmãos, as tribulações da vida. Amém? O versículo 1, meus irmãos, vamos ler novamente, vai dizer o seguinte: Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Irmãos, aqui nós entramos num ponto que a gente tratou no estudo passado, sobre as maldades, as injustiças que acontecem, no decorrer de nossas vidas e que acontecem aqui, nesse mundo, Sobre o coração do homem, A gente tratou sobre o coração do homem, a gente falou a respeito sobre como é o coração do homem e seus hábitos sem o Espírito Santo, sem Cristo e sua vida. Aqui no versículo ele vai dizer dos opressores, das pessoas más e das maldades. Vimos também, meus irmãos, que a ausência de Cristo em uma vida pode gerar um coração perverso, capaz de praticar esses maus, Um coração perverso, um coração maldoso, e estaríamos entregues aos nossos instintos, que após a queda lá no Éden, com Adão e Eva, são os piores possíveis. Então nós entendemos que o coração do homem sem o Espírito Santo, sem Cristo, ele é capaz de gerar todas essas opressões e essas maldades aqui que o autor, que o escritor aqui, que o autor do livro de Eclesiastes fala para nós. São maldades, são opressões que são praticadas contra as outras pessoas, que causam lágrimas
né, que oprimem as pessoas. E nós vimos que sem Cristo, nós chegamos a uma reflexão no estudo passado, que sem Cristo nós estaríamos sujeitos aos nossos instintos, que são os piores possíveis, né, que são capazes de criar, de fazerem todas essas maldades. E aqui, meus irmãos, ele está dizendo também, no capítulo 4, versículo 1, que em como é o mundo, né, em como é o mundo hoje, e de como agem as pessoas sem Cristo. Eu vou ler mais uma vez. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, né? Então aqui ele vai dizer que ele voltou a essa reflexão, né? Que a gente já teve no estudo passado, e que ele viu, né, que ele entendeu essas maldades, que ele, talvez não que ele tenha entendido, mas que ele viu essas maldades acontecendo, né? E aqui, meus irmãos, ele vai dizer o seguinte, algo que nos chama a atenção, né, que é a primeira, segunda, terceira parte em diante aqui do versículo 1. Sem que ninguém os consolasse. Então essas maldades, essas opressões estavam acontecendo, as pessoas estavam chorando e não havia ninguém com amor no coração que os consolasse, né? Então, sem que ninguém os consolasse, via a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Meus irmãos, aquela época, voltando, né? Eu tive uma conversa muito edificante com um irmão da nossa igreja, que assim, eu acredito plenamente que tudo Deus usa, né, para nos instruir e para nos edificar. E essa conversa, ela é perfeitamente aplicável aqui, nessa parte. Ele me perguntou o seguinte, mas assim, eu tenho certeza que foi uma pergunta retórica, né? O que mudou, você que está estudando Eclesiastes, o que mudou debaixo do sol daquela época para cá? Daquela época, o que mudou debaixo do sol de quando Eclesiastes foi escrito em diante? Aí a gente conversando, né, até por conta, eu acredito que dos estudos passados, que diz que nada há de novo debaixo do sol, e a resposta não poderia ser outra a não ser que mudou foi Cristo, né? Mas aí nós dois concordamos que o autor aqui de Eclesiastes, ele está se referindo à parte material, né, de que não há nada de novo debaixo do sol, no que é de material, né, no mundo, no ciclo do mundo e nas coisas do mundo. Porém, aqui nós vamos começar a tratar o lado espiritual. Então, o que mudou depois do Antigo Testamento, né, para o Novo Testamento? Mudou Cristo, né? E aqui o autor ele vai dizer o seguinte, que não há quem os console, né? Que viu a maldade acontecendo, que viu as pessoas chorando e não havia quem os consolasse. Então, hoje, meus irmãos, nós temos a herança deixada por Cristo a nós, né? A herança que foi deixada por Cristo em nossos corações, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, né? Que consola as nossas almas em qualquer circunstância que seja. A presença do Deus vivo em nós. E essa presença, ela nos preenche nos momentos difíceis e também nos momentos fáceis. Nós temos que estar cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo a todo momento das nossas vidas. Então, meus irmãos, naquela época o autor ele está triste, ele está angustiado, porque ele viu que as pessoas, que haviam maldades, que essas pessoas faziam maldades, e as pessoas oprimidas, elas não tinham quem os consolasse, porque talvez o coração das pessoas estivesse endurecido naquela época. Mas hoje, mesmo que nós não tenhamos alguém em Cristo, uma pessoa para nos consolar, nos confortar, nós recebemos por herança o Espírito Santo,
recebemos com o sacrifício de Cristo. Ele deixou para nós, ele disse, eu vou, perdão, irmãos, ele disse, eu vou para que ele venha. Cristo diz, eu vou para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo venha. Então hoje nós temos algo, ou um ser, né? Nós temos Deus para nos consolar e nos confortar, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos fáceis. Como eu disse, ele deve preencher os nossos corações por inteiro. Mas, meus irmãos, que uma coisa precisa ficar clara, é que o mal e as injustiças, elas vão permanecer acontecendo. Então, essas maldades que o autor viu, que o autor do livro viu, o autor, eu sempre falo autor, mas, como eu disse, no meu entendimento, é Salomão, viu essas maldades, elas vão permanecer acontecendo, né? Até quando? Até quando Deus permitir. Então, o que muda, meus irmãos, é de como nós vamos enfrentar, de quem nós temos ao nosso lado para enfrentar essas maldades, essas tristezas, essas angústias, né, essas opressões. E nós temos Deus, né? Nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos Cristo nas nossas vidas para nos consolar. Naquela época já havia Deus? Claro, já havia Deus. Sim, Deus é antes de tudo, né? Deus é o Alfa, é o Ômega, mas pós-Cristo foi nos deixado o Espírito Santo, o Consolador. Amém? Então, que isso fique claro, né? Mais uma vez, dificuldades, tristezas vamos ter, mas o refrigério da nossa alma, o preenchimento dos nossos corações, isso nós só vamos ter em Cristo e Ele nos ajuda a enfrentar essas dificuldades. Amém? Agora vamos ler o 2 e o 3. Por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Os irmãos, voltando um pouquinho, o porquê que essas más obras acontecem, o porquê que Deus permite que isso aconteça. Nós já tratamos isso no estudo passado, então eu encorajo ao irmão que ainda está com essa pergunta no seu coração, a ver o vídeo passado nosso, Eclesiastes 3, parte final. Amém? Então, voltando aqui. Por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais felizes que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Aqui, meus irmãos, nós vamos entrar em um ponto interessante e que é algo que deve estar cravado, deve estar fixado no coração de todos aqueles genuinamente cristãos. O primeiro ponto é que, apesar, né, de Deus nos ter dado uma vida para ser vivida com alegria, apesar, né, de que Ele nos deu essa vida para que a gente viva ela, né, da melhor forma possível, não com pesar, mesmo que essa vida que Ele nos deu é passageira e que essas coisas que nos alegram sejam passageiras, exceto Cristo, exceto Deus, a gente entende que a vida, meus irmãos, apesar disso tudo, a vida aqui, nesse plano, nesse plano dá a entender até outros ensinamentos, né? A vida aqui na Terra, antes, né, de nós irmos para Cristo, ela não é boa. Que a vida aqui, ela é cheia de tribulações, fadigas, enfermidades, maldades, injustiças, né? Então a vida aqui, meus irmãos, ela não é agradável. Então nós temos que nos alegrar, né, na nossa porção. O autor aqui, Salomão, vai dizer que uma das nossas porções é os benefícios do nosso trabalho, né? Eu digo que outra de nossa porção, dada por Deus, é a nossa família, é o nosso tempo de descanso, né? O nosso lazer em si. Servir a Deus deve ser a nossa maior alegria, o nosso maior objetivo.
Mas, apesar disso tudo, a vida aqui, nós sabemos que ela não é nada agradável, né? Como eu disse, ela é cheia de maldade, né? É cheia de tribulações, enfermidades, injustiças. E o segundo ponto é que nós temos que saber que a nossa morada, ela não é aqui, né? Que somos forasteiros e que a nossa residência oficial e eterna não é aqui. E que nós aqui estamos de passagem. Então, meus irmãos, quando ele diz que mais felizes são os que já morreram e os que ainda nem nasceram, ele quer dizer que o mundo e nossa passagem aqui é pesada, dolorida, e que aqui não há alegria verdadeira em seus benefícios passageiros, muito menos nas coisas ruins. Então, é isso que ele está dizendo, né? Mais felizes os que já morreram, mais ainda os que ainda nem nasceram e viram as coisas aqui, é porque realmente, meus irmãos, a vida aqui na Terra, ela é pesada. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele não nos prometeu nada diferente, né? Ele disse que aqui nós teríamos aflições, né? Mas para que nós tivéssemos bom ânimo. Mas nesse sentido, meus irmãos, nós vamos ler Filipenses 1, do 21 ao 26. Nesse sentido de que a vida aqui talvez não seja nada tão agradável, né? Apesar, acho que eu não vou repetir mais não, mas de que nós devamos vivê-la com energia, de que nós devamos vivê-la com alegria em Cristo, mas que ela é pesada, que ela é dolorida, ela é. Amém? Então, vamos lá, Filipenses 1, do 21 ao 26. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar em Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Meus irmãos, quando a gente fala que a vida aqui é ruim, que as coisas aqui são difíceis, e que aqui o autor fala que mais felizes são os que já morreram, muita gente pode pensar assim, então eu deveria, né, morrer. Eu quero morrer. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição muito grande. Ele nos dá uma lição de que é necessário que ele fique para que se cumpra os propósitos do Senhor, né? Ele se coloca aqui na presença de Deus. Ele coloca a sua vida na dependência de Deus. Não é ele que escolhe. Ele diz que ele mesmo, ele está confuso, mas ele chega ao entendimento aqui de que não é ele que vai escolher, né, se ele tem que morrer, se ele tem que viver, de que isso é de Deus e de que ele precisa, né, permanecer, porque através da vida dele, pessoas serão edificadas. E isso, meus irmãos, deve acontecer na vida de todo e qualquer cristão. Através da minha vida, através da sua vida, pessoas devem ser edificadas e por isso é a vontade de Deus que nós aqui permaneçamos. Amém? Apesar das tristezas e apesar desse mundo não ser o nosso lar, não ser a nossa pátria, de que aqui é só uma passagem, mas nós não devemos querer fazer com que essa passagem passe rápido, tudo no tempo de Deus. Também estudamos que há tempo para tudo, não é? Então, há tempo de nascer e há tempo também de irmos para Cristo. Amém? E também, meus irmãos, querem assim, saber de algo assim, no contexto do que a gente já vem falando,
muito assim, forte, muito importante, é que se nós estivermos em Cristo, Ele nos dará a força e o conforto para as nossas almas, enquanto aqui nós estivermos. Então, enquanto nós estivermos em Cristo, Cristo será o nosso conforto, Ele será a nossa força para enfrentar essas coisas, esse mundo difícil, esse mundo mau, né? Esse mundo cheio de doenças, de tribulações. E nesse sentido, nós vamos ler 2 Coríntios 1, do 3 ao 7. 2 Coríntios 1, do 3 ao 7. Um pouco diferente hoje o nosso estudo, né? Mas é porque como a gente chegou a esse ponto de que o autor aqui, ele nos fala que mais felizes são os que estão mortos, a gente precisa tratar isso com cuidado. Então, para esse cuidado, nós vamos dizer assim, completar a nossa mensagem, né? Preencher a nossa mensagem com a própria palavra do Senhor. Amém? Então, 2 Coríntios 1, do 3 ao 7, vai dizer assim, no sentido de que se nós estivermos em Cristo, Ele vai ser o nosso conforto, Ele vai ser a nossa força, né, nos momentos difíceis, e Ele vai ser o nosso consolo aqui. Lá o autor vai dizer que naquela época não havia quem consolasse, não havia quem confortasse, mas agora nós temos. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então, naquela época, meus irmãos, o autor estava dizendo que ele não via ninguém que consolasse os oprimidos. Até aqui nós já lemos o seguinte, que então nós entendemos uma ausência de Deus na vida das pessoas naquela época, porque talvez até hoje haja essa ausência de Deus, porque aqui ele vai dizer que nós que estamos em Deus também temos que consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Né? É nossa missão, é uma das nossas missões, é uma das missões da igreja, uma das mais importantes missões da igreja. Amém? 5. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes do sofrimento, assim também serão participantes da consolação. Então, meus irmãos, aqui ele vai deixar claro que Deus é o nosso consolo, que Cristo é o nosso consolo, que o Espírito Santo preenche as nossas almas, nos conforta, amém? E que através desse consolo que nós recebemos, nós também devemos aplicar isso na vida das pessoas. Então, o mundo é mau, o mundo é difícil? Sim, aqui, essa vida aqui é difícil, é atribulada, né? É cheia de dificuldades. É mais feliz quem está com Cristo? Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas, mas nós devemos ficar enquanto for a vontade do Senhor e levar essa vida a sério e levar essa vida com alegria nele. E que, enquanto nós aqui estivermos, seremos consolados e confortados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E também que nós devemos consolar o nosso próximo. Então, meus irmãos, gostaria de deixar aqui uma pequena frasinha, né? Se está difícil, se está pesado, se apegue em Cristo. Se está mais pesado, se apegue mais em Cristo. Se está mais pesado ainda, se apegue mais ainda em Cristo. Quanto mais a corda puxar, mais ela vai ser fortalecida por Cristo, se nele nós colocarmos as nossas esperanças,
colocarmos a nossa vida diante dele. Então, vai chegar uma hora que a corda vai deixar de ser puxada. Amém? Porque, como se diz, é como se alguém desistisse. Tá muito... Puxou, a corda é forte, é firme, porque nós estamos alicerçados no nosso Senhor Jesus Cristo. E vai chegar uma hora que ela vai deixar de ser puxada. Amém? Então, essa é a mensagem para nós sobre Eclesiastes. Esse é o nosso estudo de Eclesiastes. Como eu disse, sai um pouco da forma que nós elaboramos os estudos passados, mas eu acredito que tenha sido necessário e que Deus nos abençoe, nos console, nos conforte e nos fortaleça nesses tempos tenebrosos que é o mundo que nós vivemos, né, no mundo atual. Amém? Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo resto de semana.